Na década de 80, principalmente, e se você tem alguns livros até que referem isso, a Fela Moscovitch, no livro dela, qual foi? A Organização por Trás do Espelho. Fela Moscovitch, então, esse livro, A Organização por Trás do Espelho, ela fala do papel do consultor. Até eu fiz algumas citações na minha dissertação, que eu pesquisei consultora, e 90% eram psicólogos, né? Eu estudei prazer e sofrimento no trabalho, do trabalho da consultora organizacional. E eu faço essa citação da Fela, desse livro da Fela. Por quê? Porque na década de 80, principalmente, 80, 90, os consultores eram vistos assim meio como gurus, meio idealizados, meio endeusados também, visto como messias que vai salvar, né, nós de um problema que nós temos. Ainda tem um pouco disso, sabe? Ainda tem alguns que se colocam nesse lugar e algumas organizações que também alimentam esse lugar de alguns consultores, algumas consultoras. Mas não é o lugar que eu me coloco e nem que eu quero estar. Né? Eu não quero estar nesse lugar de alguém inatingível, inacessível, alguém que está endeusada, não. Eu tenho sim um conhecimento, uma experiência que eu vou estar ali prestando esse serviço, oferecendo para o meu cliente. Eu sou um ser humano, eu tenho as minhas limitações, os meus acertos, os meus erros. Claro que eu procuro acertar mais do que errar, mas é isso. Então, eu penso às vezes que essa é uma hipótese que eu tenho, sabe? Que às vezes essa questão talvez essa crença que está aí né, nessa mente coletiva, nesse inconsciente coletivo, de acreditar que não, isso não é para mim, para eu ser consultora, enfim. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa como coordenadora, a Regina que está aqui assistindo, ela vai lembrar. Eu trabalhava numa empresa, a Regina foi uma amiga muito querida, a gente fez uma pós, lá no início da minha carreira, a gente fez uma pós juntas, e eu trabalhava como coordenadora numa empresa, e eu contratava isso nos anos 80, 1900, não, 90, já era 90, 95, mais ou menos. E tinha alguns consultores que era uma cidade do norte do Paraná, hoje eu moro em Curitiba, mas era uma cidade do norte do Paraná, e que quando eu ia contratar esses consultores, eu lembro que teve um que veio do Rio de Janeiro, ele fez algumas exigências em relação ao hotel, as condições do hotel, tal, que parecia uma estrela de rock, entendeu? Aquelas popstar, assim, sabe? Hoje, lembrando disso, eu acho muito interessante, né? Então, eu penso que durante muito tempo esse foi o lugar que muitos consultores se colocavam e que as empresas também alimentavam isso, né? Esse endeusamento, essa coisa mais distante, enfim, né? Como o Messias que vai salvar, vai nos salvar, ele tem o oráculo, como se fosse um oráculo, ele tem todo o poder e nós estamos aqui, né? Resignados, enfim. Mas eu penso que hoje, né, as coisas foram evoluindo, foram se desenvolvendo, né? As pessoas estão com uma outra mentalidade, pelo menos eu quero acreditar nisso. Então, talvez, é uma hipótese que eu tenho, talvez seja um pouco por isso que algumas colegas acham que é inatingível para elas estarem nesse lugar de consultoras, né? Oi, Jaque, que bom que você está aqui também. Né? As queridas colegas aqui, psicólogas, já vão dando um alôzinho e eu vou interagindo aqui. Pessoas queridas, competentes, né, que a gente vai cruzando aí e vai aprendendo também, né? Que bom. Então, as habilidades, né, que essa segunda característica, elas são importantes, elas sim vão te dar um diferencial competitivo, vão sim contribuir para que o teu trabalho tenha mais qualidade, tenha um resultado realmente que contribua para a organização, para os trabalhadores, e é possível você desenvolvê-las. Tá? Não fique nesse lugar de que acreditar que não é possível para você desenvolver. Eu não acredito nisso. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho menos de trabalho, claro, vai depender do teu comprometimento, do teu investimento, né, das tuas crenças também,
Isso tudo a gente sabe que vai interferir, mas é possível. E uma terceira habilidade é a habilidade da demanda. Desculpa, habilidade não, a característica, né? A terceira característica é a demanda. O que é a demanda? É assim, quando você faz alguma coisa e faz muito bem feito, e alguém começa a pedir para você ensinar, ou para você fazer, alguém reconhece em você aquela habilidade, aquele conhecimento, né? Até mais do que uma habilidade, uma competência, e pede para você fazer aquilo, pede para você que gostaria de contratar o teu serviço, gostaria que você ensinasse. Isso já é um indicador de que, opa, peraí, eu acho que eu sei fazer, as pessoas estão reconhecendo,